Minha diretoria veio batendo aqui há alguns meses insistentemente na questão dos números da audiência do futebol, da verdade do quanto o futebol precisa da televisão aberta, da Globo especificamente, e do quanto a Globo precisa do futebol, do quanto isso, de quanto a saída para a internet brusca e esses valores colocados como uma grande conquista, na verdade, não significam necessariamente a liberdade, mesmo você tá ganhando talvez um dinheiro de direito de transmissão maior. Nós tivemos nos finais de semana agora os jogos decisivos dos estaduais, semana passada nem tanto pelos semifinais, e agora as decisões do campeonato estadual, e tem alguns números aqui que assustam razoavelmente. O jogo do Palmeiras e Santos foi transmitido pela Record, o jogo do Flamengo e Nova Iguaçu foi transmitido pela Band. Então, duas televisões abertas para São Paulo e Rio de Janeiro, com dois números de audiência de 13, 14 pontos mais ou menos, nos dois, mais ou menos ali nessa faixa, tá? Ainda não está consolidado, estou fazendo isso aqui logo após o jogo do Palmeiras e Santos, então tenho só audiência prévia, mas é mais ou menos isso, tá? 14 pontos por aí, para os dois jogos. Isso em São Paulo, isso no Rio de Janeiro, né? Você aumenta o número de pessoas em São Paulo, evidentemente, mas o percentual, o número de pontos é mais ou menos esse. E, cara, isso é razoavelmente preocupante, porque eu vou voltar, não muito tempo, eu vou voltar 10 anos. Tá? Eu vou voltar para o Campeonato Carioca de 2014. No Campeonato Carioca de 2014, Vasco e Flamengo fizeram 24 pontos. Foi a maior audiência do campeonato, foi Vasco e Flamengo, foi 24 pontos no domingo à tarde. A menor audiência do campeonato Carioca, transmitido pela Globo em 2014, foi de 14 pontos entre Duque de Caxias e Fluminense. Isso significa que a final do campeonato transmitida pela Band em 2024 tem a mesma audiência da pior audiência do Campeonato Carioca, transmitido 10 anos atrás, onde o Campeonato Estadual já era enfraquecido, não é uma novidade, já vem há muitos anos, mas transmitido pela Globo e com um descrédito razoável, com um desinteresse razoável pelo fato de não ter um time grande. Obviamente só tinha o Flamengo ali num jogo, todo mundo sabia que o Flamengo devia ganhar o jogo e tal, um time da Série D, que é o Nova Iguaçu, mas o Palmeiras e Santos é o Palmeiras e Santos. O Palmeiras e Santos não tem esse problema. Então, quando você pega um número aí que baixa tão consideravelmente em 10 anos, você fala assim, Henrique, mas as pessoas estão assistindo. Não estão, cara, não estão. A enorme maioria das pessoas no Brasil estão assistindo na televisão aberta. Gigantesca maioria. A soma da TV paga no Brasil não dá 2 pontos, 3 pontos. Então, não é esse o ponto. Mudaria um ponto para cá, um ponto para lá. Não é essa a questão. A questão é, primeiro, o quanto se esvazia o interesse pelo campeonato estadual no Brasil. Isso está claro, está nítido. Se a CBF e os clubes não fizerem nada em relação a isso, para ganhar aquele troquinho lá que eles ganham nos primeiros 3 meses, eles vão continuar fudendo o calendário do futebol brasileiro, fudendo o jogador, piorando a qualidade dos jogos por causa de trocado e por um campeonato que o torcedor não tem interesse. E se o torcedor não tem interesse, eu acho que é o óbvio de qualquer mercado que exista, que é o seguinte: se o cliente, se o consumidor não tem interesse por algo, eu vendo outro produto. Eu paro de vender esse produto ou então eu troco completamente o produto. Agora, ficar mantendo um produto que está despencando ano após ano no interesse das pessoas, que o resultado é cada vez mais frágil em relação aos campeonatos principais, né? Cara, que horas que nós vamos ter essa conversa? Que horas que nós vamos parar de discutir saudosismo, discutir valores culturais, etc., para a gente colocar as coisas do jeito que elas devem ser? Que horas que a gente vai chegar à conclusão de que Juventude e Grêmio não é interessante? De que horas nós vamos chegar à conclusão que Flamengo e Nova Iguaçu não é interessante? E quando eu digo isso, não estou falando só da final, não, tá? Eu estou falando que durante o campeonato é isso que tem para passar na televisão. E aí são jogos de menor audiência ainda. Quando é que nós vamos chegar à óbvia conclusão de que o número de torcedores no Brasil continua sendo um cenário deturpado? Que o brasileiro tem mais interesse em assistir o Luciano Huck do que uma decisão de campeonato? Nada contra o Luciano, pelo contrário, mas quando é que nós vamos aceitar que o brasileiro gosta mesmo de novela? Quem gosta de futebol, a gente gosta do jogo do nosso time decisivo, que a gente pode ser campeão ou que a gente pode ganhar alguma coisa. Não tem nada a ver com futebol. As pessoas não gostam de futebol. O maior jogo do campeonato alemão foi transmitido em TV aberta ontem e teve menos de 1 ponto de audiência. O maior jogo do campeonato alemão no Brasil. Então, gosta de futebol. Se você gosta de futebol, você pega o melhor jogo do campeonato alemão, tem um interesse. Não, menos de 1 ponto. Não há esse interesse. As pessoas estão completamente viajando com rede social, acreditando que, porque tá na hashtag lá, as pessoas estão assistindo pra caralho. Não estão. A audiência dos jogos internacionais é baixíssima. A audiência de 1 ponto para menos. Entendeu? E as pessoas estão achando que o brasileiro gosta de futebol pra caralho, porque na Copa do Mundo, cara, Copa do Mundo, a gente se junta pra fazer churrasco, pra assistir o jogo, porque a gente adora a seleção brasileira, porque a gente torce pela seleção, e porque é o único momento que o brasileiro tem um pingo de orgulho de ser brasileiro perante o mundo. É a hora que a gente é o melhor do mundo. É a única hora que a gente é o protagonista. Todo o restante a gente não é.
Então, cara, você vê que a audiência da Fórmula 1, quando você tira um brasileiro, ela despenca. Você vê que a audiência de qualquer campeonato, quando você tira o protagonismo do seu time, ela despenca. Agora, nós estamos falando de um Flamengo numa final. Mesmo sendo Nova Iguaçu, é um Flamengo. Palmeiras e Santos é Palmeiras e Santos. Ah, não é o Corinthians, mas é o Palmeiras e Santos. Somando os dois, é o Corinthians. E a audiência não está chegando nesse número. Então, o que mais os clubes e a CBF precisam para fazer? A CBF não vai fazer. Já falei aqui várias vezes. A hierarquia do futebol brasileiro ela é desenhada de uma forma que a CBF não pode e não faz sentido para ela se opor às federações. Porque quem elege na CBF, quem dá força política, são as federações. Então, ela jamais vai fazer algo contrário ao que as federações desejam, que é, obviamente, o campeonato estadual. Não vai partir da CBF. Ponto. Ok? Não vai acontecer. Quem que tem que partir disso? Os grandes clubes do Brasil têm que formar a porra de uma liga. Se vai vender os direitos de televisão igual, se não vai ficar essa pataquada do caralho que eles estão fazendo e vendendo em 3 blocos separados, uma putaria do caralho. Se vai ser dessa forma ou não vai, são outros 500. Agora, a questão de não jogar, ou que você tem 3 meses do ano de um futebol caótico por causa do calendário, onde o maior problema do futebol brasileiro é o calendário. Os jogadores se machucam, os treinadores não conseguem dar treino, os times são mal preparados, é um jogo atrás do outro, cansaço, perdendo jogo bobo. Caralho, o maior problema é o calendário. Você tem 3 meses do ano pra você tirar do seu calendário, ampliar o Campeonato Brasileiro e deixar o número de jogos aceitável. E pra todo mundo treinar mais e apresentar um futebol melhor e conseguir melhores resultados. Vocês vão ficar jogando no estadual? Vocês vão continuar jogando no estadual? Até quando vocês vão fazer isso? Até que horas que os clubes grandes do Brasil vão falar, a gente aceita porque é uma merrequinha ali que paga ali um trocadinho aqui? Ou será que tem algum outro interesse por trás? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem que aceitar essa possibilidade. Porque realmente é muito difícil de entender, cara. É muito difícil de entender. Tem alguns argumentos, como o que eu ouvi na CBF alguns anos atrás, que ele é plausível e tosco ao mesmo tempo. Que eu falo assim, Rica, no Brasil você tem 12 clubes grandes. Ainda, se você tirar dos 12, você vai para outros clubes grandes. Vamos falar que 12 gigantes e outros tantos grandes. Você tem um Goiás, você tem um Bahia, Vitória, Remo, Paysandu. Como é que você deixa esse torcedor sem título por 30, 40 anos? Que é o que vai acontecer se tiver só o Campeonato Brasileiro. É verdade. É verdade. Então vamos fazer um estadual que dure 25 dias, 30 dias, formato de Copa do Mundo. Olha que legal. Já foi proposto isso pelo Alex na época lá que eles fizeram aquele movimento pelo futebol. Agora, 3 meses para chegar nisso. A gente sabe onde vai chegar. E hoje está chegando, até como mídia, como audiência, está chegando em lugar nenhum. Então assim, pra Band é do caralho fazer 15 pontos, sem dúvida nenhuma. Mas pro campeonato não é do caralho saber que anos atrás essa foi a sua pior audiência 10 anos atrás. Pra Record é do caralho? É do caralho. Ah, chegou lá, bateu na Globo e tal, legal. Mas só que o que esse número poderia ter sido? Poderia ter sido o dobro, né? Então, cara, tá muito nítido. As pessoas não procuram futebol. As pessoas procuram o que tá passando ali na Globo. As pessoas, se estiver passando, todo mundo assiste. Mas não é uma coisa que tem procura. Quando um Grenal de Libertadores vai pro Facebook, como aconteceu alguns anos atrás, e essa audiência não bate 2 milhões de pessoas, nós estamos falando de um país de 200 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, um Grenal na Libertadores. Cara, a resposta tá dada. O brasileiro precisa que seja incentivado o futebol a ele. Ele não vai atrás do futebol. O futebol precisa ser entregue a ele. É ao contrário do que a gente sempre imaginou. Mas é isso. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.